Acredito que todos aqui estejam familiarizados com o conceito de anjo que a gente costuma ver, ou seja, um ser perfeito, branco, jovem, com asa emplumada e que teve a sua imagem cunhada principalmente na Idade Média e no Renascimento. Também acredito que uma parte já esteja familiarizada com os anjos biblicamente acurados, principalmente das tradições judaicas, cristã e islâmicas antigas, onde eles eram mensageiros divinos, principalmente com aparência assustadora, de muitos olhos, muitas asas e imagem aterradora. Porém, vocês sabiam que a série de Shin Megami Tensei e Persona possui a própria interpretação do que seriam anjos? Alguns até mesmo mantendo a imagem mais, talvez, sedutora, bonita, e outros com um aspecto mais assustador, aterrador e às vezes até mesmo apavorante. Ao longo de todos os jogos, esses anjos foram ganhando encarnações diferentes, com artes e imagem peculiares. E hoje eu quero trazer para vocês os anjos mais perturbadores, assustadores e incríveis a aparecerem em toda a série de Shin Megami Tensei e Persona. Antes de irmos para o vídeo, se você está curtindo, deixa um like, se inscreve, considere fazer parte do clube de membros do canal e um forte agradecimento a todos os membros novos que estão aparecendo aí na tela. Membros têm acesso a canais exclusivos dentro do Discord, onde podem solicitar temas, dar dicas e, quem sabe, ter o seu tema escolhido para o próximo vídeo. Dito isso, eu sou o Frankev e vem comigo conhecer os anjos mais perturbadores de Shin Megami Tensei. Na angelologia, a hierarquia dos anjos é dividida em 3 esferas, onde cada uma tem o seu próprio domínio e fazem influência sobre algum aspecto, seja o mundo humano, o cosmos ou servindo diretamente a Deus. Na primeira esfera ficam aqueles diretamente ligados ao Criador, na segunda aqueles que controlam o cosmos e na terceira aqueles que agem sobre o mundo humano. Nessa lista eu vou pegar um de cada local de forma aleatória, prezando trazer aqueles que são mais impactantes, aqueles que são mais aterradores. E lembrando, na maioria das vezes, arcanjos, anjos, principados, eles são castas, não indivíduos únicos. No caso deles serem algum indivíduo único, como Miguel, Gabriel, Rafael, eu vou comunicar a vocês. E eu gostaria de começar pelo anjo do tipo trono. Geralmente, os tronos são vistos naquelas imagens sobre anjos biblicamente acurados, justamente por serem descritos como rodas de fogo com muitos olhos e diversas asas. A sua principal descrição veio a partir do profeta Ezequiel, e os anjos do tipo trono são geralmente associados às chamas, ou no caso, Ofanim, do plural, de Ofan, que é igual a roda dentro da tradição judaico-cristã. É dele também que vem a ideia de que qualquer pessoa que veja um anjo acabará cegada, justamente pela sua descrição de possuir anéis de fogo com uma luz cegante de tão forte. Ezequiel o descreve com, abre aspas, o aspecto das rodas e sua obra era como a cor de berilo, e as 4 tinham a mesma semelhança, estavam cheias de olhos ao redor. Ou seja, tronos são literalmente rodas vivas, flamejantes e conscientes, que geralmente são associadas a sustentarem o trono de Deus. Em Shin Megami Tensei, Trono fez a primeira aparição no primeiro Shin Megami Tensei, de 1992, onde ele é representado literalmente por um anjo preso a uma roda flamejante, possuindo diversos poderes de fogo, porém não sendo considerado um demônio / persona de extremo poder, onde ele poderia ser classificado assim como um intermediário, não sendo um inimigo comum, mas que oferece certo desafio dentro do jogo. Agora vamos falar sobre os anjos Power, ou também conhecido como potestades. Eles representam um dos 9 coros da hierarquia angelical cristã tradicional, especialmente segundo o modelo proposto pelo pseudo-Dionísio Aerofagita, e que posteriormente foi sistematizado por Tomás de Aquino. As potestades não são muito citadas diretamente nas escrituras, porém ocupam um papel essencial no plano cósmico, especialmente nas batalhas espirituais entre o bem e o mal, sendo frequentemente vistos em Shin Megami Tensei e Persona
compondo alguns exércitos ou a linha de frente em certos combates entre o bem e o mal. As potestades representam o terceiro anjo na segunda esfera celestial. Apesar de não atuarem diretamente com os humanos, eles são essenciais na manutenção da ordem universal e principalmente servindo de guardas e exércitos. São descritos como os grandes guerreiros celestiais, responsáveis por combater os demônios e impedir com que o caos se espalhe. Acredita-se que as potestades guardam a fronteira entre os reinos do céu e do inferno, e que até mesmo bloqueiam os avanços das forças demoníacas nos planos espirituais. O nome potestade vem do latim, de potestatis, que vem da palavra poder, autoridade e domínio. Até por isso ele é chamado de power, literalmente poder, representando assim de forma geral um grande exército, composto por guerreiros que estão dispostos a proteger todos os planos celestiais. Isso reflete muito na imagem que vemos em Shin Megami Tensei, onde Power é literalmente representado por um anjo vestido uma grande armadura vermelha, com uma lança numa mão e um escudo na outra. Power também fez a sua primeira aparição em Shin Megami Tensei e Persona no primeiro jogo de Shin Megami Tensei de 1992, possuindo um bom poder ofensivo, mas sendo de atributos básicos, ou seja, representando bem esse panteão de frente que as Powers, ou potestades, representam. Os anjos virtues, ou virtudes em português, pertencem à segunda esfera, assim como as potestades. Apesar de ainda menos conhecidos popularmente, os virtues são extremamente importantes, principalmente no funcionamento espiritual do universo, e são encarregados dos milagres. É dito que as virtudes são responsáveis por canalizar o poder de Deus, ou seja, gerar os milagres. São um instrumento de manifestação do sobrenatural no plano terreno, possuindo poderes de cura, proteção divina, inspiração e causar fenômenos extraordinários, até mesmo sendo atribuídos a eles a capacidade de causar fenômenos naturais, ou seja, temporais, destruições, furacões e tudo aquilo que julguem ser necessário para a ascensão espiritual da humanidade. E seu nome vem literalmente do latim virtus, ou seja, força moral, virtude e excelência. Apesar do termo virtudes aparecer de forma bem vaga na Bíblia, ele é citado por São Paulo como parte das estruturas celestiais. Geralmente, virtudes são representadas como uma imagem serena e radiante, vestindo algumas túnicas de luz e até mesmo segurando tochas, estrelas ou pergaminhos, às vezes com auras douradas que simbolizam essa pureza e o poder. Em Shin Megami Tensei, ele também fez a sua primeira aparição no primeiro Shin Megami Tensei, Shin Megami Tensei de 1992, onde é representado como um anjo azul translúcido, onde podemos ver quase que um coração em seu meio. E comumente é visto usando magias do tipo luz e de cura, representando assim literalmente a sua virtude. Os Kerubi, ou do plural querubim, são uma das mais antigas e poderosas categorias de anjos da tradição judaico-cristã. Ao contrário da imagem popularizada de anjo fofinho com asas, os verdadeiros querubins bíblicos são seres cósmicos imponentes, de aparência muitas vezes bizarra, atemporal e até mesmo assustadora. Eles têm uma fundação fundamental no plano divino, tanto como guardiões da glória de Deus, quanto como portadores de sua presença em si. Os querubins literalmente estão na primeira esfera angelical e são dos mais próximos de Deus, tendo acima deles só os serafins, onde eles literalmente representam a presença divina e não interagem nunca diretamente com os humanos. Querubins são ditos como portadores do conhecimento divino, representando diretamente a sabedoria perfeita de Deus. E na Bíblia, após a queda de Adão e Eva, é dito em Gênesis 3:24 que Deus colocou querubins com espadas flamejantes para impedir a entrada de humanos no Éden, após o pecado original de Adão e Eva. Na Bíblia, querubins são descritos, segundo Ezequiel, com, abre aspas, cada um tinha 4 rostos, um de homem, um de leão, um de boi e um de águia. Tinham 4 asas e seus corpos estavam cheios de olhos
por todos os lados. Essa descrição da Bíblia é muito interessante, já que ela vai diretamente de encontro à imagem de querubins em Shin Megami Tensei Persona, onde em Shin Megami Tensei 5 Vengeance, eles são literalmente representados assim, com 4 rostos, 4 asas e um ser alado que praticamente só anda em linha reta, e sendo literalmente os guardiões de Deus, sendo assim criaturas extremamente poderosas. Os serafins, que do hebraico significam os ardentes ou os flamejantes, são considerados os anjos mais elevados da hierarquia celestial. Eles estão mais próximos de Deus e sua função principal é a adoração eterna, pura e divina. E para os serafins, esqueça a imagem de anjos com asas simples e carinha doce. Os serafins bíblicos são seres de fogo, de múltiplas asas e com presença arrebatadora. Os serafins ocupam o grau mais alto da primeira esfera, sendo assim os mais próximos do trono de Deus. E são descritos na Bíblia, segundo Isaías, como cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobrindo o rosto, com 2 cobrindo os pés e com 2 que voavam, irradiando principalmente a presença e o amor divino, e representam a pureza absoluta. Serafins não possuem o papel de guerreiros, como os arcanjos ou as potestades. Seu papel principal é louvar e glorificar a Deus, mantendo o fluxo de energia espiritual constante no cosmos. A primeira aparição de um serafim em Shin Megami Tensei foi um jogo pouco conhecido, o Devil Children, Black Book e Red Book. Porém, ele ganhou sua melhor representação no jogo mobile DX2 de Shin Megami Tensei, onde é representado como um ser de muitos rostos, com muitas asas e uma presença um tanto quanto arrebatadora. Agora vamos falar de uma figura complexa. Satanael frequentemente é associado a versões mais antigas e esotéricas da tradição judaico-cristã. Ele é considerado uma forma primitiva ou original de Satanás, mas bem diferente da imagem popularizada do diabo. O nome Satanael aparece em textos apócrifos e gnósticos, em algumas correntes de misticismo judaico e cristão primitivo, principalmente antes da teologia cristã consolidar a figura de Satanás como o inimigo supremo de Deus. O nome Satanael literalmente significa Satã mais El, que significa adversário de Deus. O sufixo El indica que ele era originalmente um anjo, pois El é um dos nomes de Deus. Satanael aparece principalmente em textos não canônicos, como o livro de Enoque, onde Satanael é descrito como um arcanjo caído, o príncipe dos anjos, antes de sua rebelião. Em escrituras gnósticas, como os achados de Nag Hammadi, algumas seitas gnósticas até o associam ao demiurgo, ou a um deus falso, um criador corrompido. Em algumas correntes místicas, Satanael era originalmente um anjo leal a Deus, mas se corrompeu por orgulho ou até mesmo o desejo de ser adorado, e ao cair dos céus, perdeu o El do nome, se tornando assim Satã, podendo assim ser considerado a versão pura de Satã, ou Satã antes da queda. Em algumas tradições gnósticas, Satanael é até mesmo visto como um falso deus, sendo algumas vezes confundido com o próprio demiurgo, também sendo considerado o arquiteto de um certo mundo ilusório, o mundo em que nós vivemos, onde a humanidade é mantida na ignorância. Já em Shin Megami Tensei Persona, nós temos a aparição de Satanael em Persona 5, onde Satanael é a forma final e suprema da persona do nosso protagonista, o Joker, onde Satanael aparece para representar a rebelião contra um destino imposto e uma certa libertação espiritual da opressão, onde tem na sua aparência uma forma cósmica, gigante, imponente e vestindo uma armadura negra com asas. E a sua aparição em Persona faz referência ao Satanael visto no gnosticismo, onde representa um rebelde contra a falsa ordem imposta por autoridades superiores, como o Yaldabaoth e o próprio Demiurgo, onde, em resumo, em Persona, Satanael é retratado não como um mal absoluto, mas como um símbolo de rebeldia, de luta contra a opressão. Agora eu quero falar de um arcanjo extremamente poderoso. Eu quero falar de Metatron, que tem um status extremamente elevado
nas tradições místicas judaico-cristãs, especialmente na Cabala e nos textos apócrifos, como o livro de Enoque. Metatron é frequentemente referenciado como o escriba celestial de Deus, ou o anjo da presença, e seu nome não aparece na Bíblia hebraica tradicional, mas sim em textos esotéricos e místicos. E mais uma vez, não confundir Metatron com Megatron dos Transformers. Porém, brincadeiras à parte, Metatron geralmente é identificado como Enoque, o pai e bisavô da família de Noé, que foi levado aos céus por Deus sem ter morrido, isso em Gênesis. E segundo o livro de Enoque, Enoque foi transformado no anjo Metatron, o príncipe da presença. E também no livro de Enoque ele é descrito como, ao ser levado, tendo recebido asas, um rosto flamejante e 365 mil olhos, para representar o seu conhecimento praticamente onisciente. É dito que a principal função de Metatron é anotar todos os atos humanos no livro da vida, uma espécie de registro cósmico do bem e do mal que cada ser vivente chegou a cometer. Em algumas tradições, Metatron é dito até mesmo funcionar como um intermediário, onde ele atua como um mediador entre Deus e a humanidade. É interessante destacar que o nome Metatron também pode ser referenciado como o guarda do trono, em uma tradução livre, ou até mesmo aquele que ocupa atrás do trono. Às vezes, em alguns textos, ele chega a ser referenciado como Menor Yahvé, o que é extremamente controverso, pois aproxima ele da posição do Deus em si, e dá um status de divindade maior a ele. Em Shin Megami Tensei, Metatron fez a sua primeira aparição em Shin Megami Tensei 2, onde a sua aparência é bem diferente do que se descreve nos textos religiosos. Em Shin Megami Tensei Persona, ele possui a aparência praticamente de um robô, aparentemente sendo feito de metal, com asas também metálicas e composto por um corpo cromado, prateado. De forma geral, em Shin Megami Tensei Persona, Metatron é relativamente muito poderoso, e a sua arcana é a da justiça, representando assim a sua posição de o escriba divino, aquele que anota todas as coisas feitas pela humanidade e leva ao julgamento, sendo bem apropriado a história dele nos textos religiosos. E também vale destacar o fato de que ele usa geralmente poderes de luz, o que ainda traz mais esse significado da sua praticamente divindade. Agora vamos falar sobre Haniel, ou Aniel, dependendo da tradução. Um anjo um pouco menos conhecido do que Metatron, mas também extremamente interessante e presente em várias tradições místicas e ocultistas. Haniel é tradicionalmente conhecido como um arcanjo associado à beleza, harmonia, emoções e a sabedoria interna. Seu nome pode ser traduzido também como a graça de Deus ou glória de Deus, dependendo da raiz hebraica utilizada para traduzir. Haniel não aparece diretamente na Bíblia, mas surge em textos apócrifos, principalmente na angelologia medieval e grimórios nas tradições místicas judaicas. Em grimórios de magia cerimonial e na magia enoquiana, Haniel é citado como um dos 7 arcanjos governantes. Também é citado na hierarquia angelical de Pseudo-Dionísio, embora indiretamente e não com muita ênfase. Haniel se faz muito mais presente na Cabala, onde é associado a beleza das emoções e inspiração artística, e um certo desejo em alguns aspectos até mesmo a luxúria, e um amor que transcende o físico. Em Shin Megami Tensei, Haniel aparece literalmente no primeiro Shin Megami Tensei de 1992, e é representado por algo que se assemelha mais a uma fada, com diversas asas cor-de-rosa e um rosto muito sereno e até mesmo bonito, o que condiz muito com as suas versões da Cabala e até mesmo nas tradições místicas judaicas. Uriel é um dos arcanjos mais poderosos e fascinantes da tradição da angelologia. Ele é conhecido como o anjo da sabedoria,
da justiça divina e até mesmo considerado como o fogo de Deus. Significa literalmente luz ou fogo de Deus. Ele é frequentemente representado como um arcanjo severo e justo, portador de conhecimentos divinos e de discernimento e julgamento acima da média. Uriel aparece principalmente em textos apócrifos do judaísmo, sendo considerado um dos 4 arcanjos principais a aparecer no livro de Enoque e de Esdras. Uriel também não aparece na Bíblia tradicional, mas como dito, é citado nos livros de Enoque e no segundo livro de Esdras, e em diversas tradições esotéricas e ocultistas. Acredita-se que Uriel seja um dos anjos que teriam expulsado Adão e Eva do Éden, e também é dito que ele guiou Noé antes do dilúvio. Em outras versões, foi até mesmo ele quem matou Ló antes da destruição de Sodoma. A Uriel são atribuídos poderes como o de iluminar a mente, trazendo sabedoria divina, e de revelar verdades difíceis e tornar à tona mentiras que estavam ocultas. Protege principalmente contra enganos e também principalmente inspira filósofos nas artes da ética e da justiça. Algumas tradições esotéricas acreditam que Uriel ensina a acessar os registros akáshicos, que é onde conhecer. Algumas tradições esotéricas acreditam que Uriel ajude a acessar os registros akáshicos, onde conteria todo o conhecimento da humanidade e do cosmos em si. Uriel fez a sua primeira aparição em um jogo ainda mais antigo, no Megami Tensei 2, antes da versão Shin Megami Tensei, ou seja, no segundo jogo de toda a história de Shin Megami Tensei, ou melhor dizendo, de Megami Tensei. A sua aparência nos jogos geralmente é retratado como um anjo de pele azul, de aparência muito bonita e que porta uma espada, representando assim a sua autoridade e o seu nível elevado na hierarquia. E agora, por último, eu gostaria de falar de um dos anjos mais enigmáticos e temidos. Vamos falar de Azrael. Esse anjo ele é extremamente temido, porém também profundamente reverenciado. Ele é conhecido como o Anjo da Morte, mas sua função é muito mais complexa e espiritual do que esse título pode sugerir. O nome Azrael, do árabe, pode ser traduzido como aquele a quem Deus ajuda, ou segundo outras leituras, o anjo de Deus. Ele é o anjo responsável por separar a alma do corpo no momento da morte, e também por guiar essa alma até o seu destino espiritual final. Apesar de a sua associação com a morte, ele não é considerado maligno, apenas cumpre uma função divina essencial no ciclo da vida. No islamismo, Azrael é uma figura muito presente. Deus teria dado a ele o livro da vida e da morte, onde ele lê o nome das pessoas que irão morrer, quase um Death Note, e então as recolhe em seus momentos finais, levando a sua alma ao destino derradeiro, seja ele o céu ou o inferno. É dito que uma de suas funções é trabalhar com os anjos que anotam as boas e as más ações humanas. Em algumas tradições islâmicas, até mesmo acredita que ele seja alguém que sirva como julgador final, aquele que decide para onde aquela última alma vai no seu destino. Em termos de aparência, ele é descrito por alguns místicos como tendo milhares de olhos e asas, assim como a maioria dos anjos, podendo ver todos os seres vivos simultaneamente, e sendo até mesmo dito como onisciente. Muito por conta da cultura ocidental, Azrael foi influenciado em suas imagens a conter uma foice como seu símbolo. Porém, isso em nenhum momento é citado, nem mesmo em artes antigas sobre ele. Sendo assim, no ocidente, muitas vezes caracterizado como o próprio Green Reaper, ou a morte em si. Em Shin Megami Tensei Persona, ele fez a sua primeira aparição em Shin Megami Tensei Devil Summoner, e possui uma aparência peculiar e um tanto quanto assustadora, possuindo diversos rostos, tanto em sua arma, que parece uma lança com uma cabeça na ponta,
quanto 2 rostos na frente e um em seu abdômen, e também tendo algumas caveiras, simbolizando assim a sua conexão com a morte. Mas em nenhum momento ele é dito e usado como um vilão, já que ele é uma criatura de intercessão. A sua aparência, apesar de amedrontadora, não reflete o seu significado de fato. E lembrando, eu sempre tento trazer informações relevantes e tratar com todo respeito a religião de cada um. Eu gostaria que, se de qualquer forma eu cometi algum erro ou destratei alguma religião, vocês podem falar aí embaixo. Deixe um comentário a respeito disso e eu sempre procurarei tratar com todo respeito a religião individual, seja ela qual for. E lembrando, Persona usa um sistema onde todos são denominados como demônios ou personas. Então isso não reflete a minha opinião sobre nenhum tipo de criatura, entidade, santidade ou criatura divina a aparecer em nenhum dos vídeos. Agradeço a compreensão de cada um. Deixe nos comentários se querem algum conteúdo nesse estilo, sobre alguma religião específica, alguma mitologia específica, e eu procurarei trazer nos próximos vídeos. Eu considerei trazer os Anjos Caídos, porém eles já foram citados em outros vídeos, então por isso eu optei por trazer Satanael, que é literalmente a versão angelical de Satã, e ainda não tinha sido citada em nenhum vídeo anterior. Sei que alguns anjos ficaram de fora, mas eu procurei trazer aqueles que mais me interessaram e que eu achei a história e o significado deles mais interessantes, impactantes, alguns assustadores, outros nem tanto. Mas acho que todos foram válidos para acrescentar o conhecimento. E quem souber de algum muito assustador que eu deixei de fora, também deixe no comentário. Acredito que todo conhecimento é sempre muito bem-vindo. Acredito que seria muito interessante mais vídeos focados na angelologia dentro de Shin Megami Tensei Persona, já que o próprio jogo trata com muito afinco esse assunto e muito cuidado também. Basta ver as representações físicas e imagens de cada entidade e cada divindade, onde as suas representações visuais trazem muito mais do que uma estilística, também uma história a contar. Onde, por exemplo, no caso de Metatron, em que foi um homem, um humano, que foi ascendido ao céu sem morrer e transformado em uma outra coisa. Dentro da representação de Shin Megami Tensei, ele foi representado por um ser humanoide feito de metal, representando assim fortemente alguém que, teoricamente, perdeu a sua humanidade, se tornando além do humano, se tornando quase um robô, um escriba de Deus, um funcionário, por assim dizer. Já em outro, como Satanael, por exemplo, nós podemos ver nele uma figura de rebelião, uma figura, entre muitas aspas, demoníaca, mas funcionando como uma entidade de rebeldia, simbolizando assim a libertação. E acredito que tudo isso seja válido trazer em um vídeo focado somente na estilística de cada entidade em Persona e Shin Megami Tensei, e explorar mais a fundo como muitas vezes a gente pode não entender por que essa entidade é desenhada assim, é representada assim dentro dos jogos. Mas a gente pode analisar o subtexto daquela imagem e a história dentro dele do mundo de Shin Megami Tensei e Persona. O que é muito interessante e traz uma camada a mais a se explorar e uma outra visão que a gente pode trazer para dentro dos jogos e a gente pode observar enquanto joga. Agradeço a todo mundo que acompanhou o vídeo até aqui. Obrigado pelo apoio de vocês e se gostaram, deixa um like, se inscreve no canal e deixa um comentário para dar aquele apoio. E considere fazer parte do clube de membros para ter acesso a conteúdos exclusivos. Obrigado a todos aqueles que apoiam o canal, são vocês que me motivam, e até o próximo vídeo.